Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Nesta sexta-feira, eu quero agradecer a sua companhia e audiência ao longo deste dia. O mês de novembro chegou, por isso Saúde é Vida de hoje é especial, ao vivo nessa tarde, e o meu recado é para você, homem. Pois é, com o mês de novembro veio aquela campanha, né? Novembro Azul, quando a gente fala sobre tratamento, diagnóstico precoce, se tem cura ou não, câncer de próstata. Porque olha só, dá só uma olhadinha aqui nos números que eu separei para você de casa entender a importância desse tema. Aqui no Brasil, estimam-se que 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Números altos, né? Repetindo, 65.840 casos aí em 3 anos, 2020 e 2022, esse ano que a gente está, né? E esse valor, olha só, corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. Esses dados aqui eu peguei do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Por isso, a gente vai falar sobre esse tema aqui no programa de hoje, ao vivo. Lembrando que você de casa, claro, que pode acompanhar tudo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Agora, se precisar sair de casa, fazer alguma coisinha rápida, mas não quer deixar de ver o nosso programa, é muito simples. Pega seu celular, entra no Facebook ou no YouTube da TV Câmara Campinas, que o Saúde é Vida está sendo transmitido ao vivo. Agora sim, eu vou te apresentar quem é o nosso entrevistado, que vai começar aqui o programa com a gente. Ele já está aqui na tela comigo, é o Dr. Ézio Jadir Fernandes Júnior. Ele é oncologista, professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro, a Unisa, e aceitou falar com a gente sobre esse tema tão importante. Por isso, doutor, antes de mais nada, a gente sabe que o senhor estava no trânsito, saiu correndo, né? Só para chegar aí e conectar aqui com a gente e falar sobre esse assunto. Por isso eu quero agradecer, viu? Por parar tudo e atender a gente nessa tarde de sexta-feira ao vivo aqui. Eu é que agradeço, muito obrigado, viu? Estou sempre à disposição de vocês. Para mim é uma honra estar podendo falar com vocês e com seus telespectadores e contribuir um pouco para esse Novembro Azul, que é um novembro de lembrança, né? Lembrar que existe o câncer de próstata. O mês passado nós lembramos às mulheres a importância da prevenção e do rastreamento do câncer de mama, e esse mês nós estamos lembrando aos homens a importância e a prevenção, o rastreamento, o screening, né, do câncer de próstata no nosso meio. Doutora, a gente está falando aí de câncer de próstata, mas antes de falar dessa doença, eu queria entender com o senhor o que é a próstata, né? Qual é a função desse órgão no corpo do homem? Bom, a próstata é um órgão que pertence única e exclusivamente ao gênero masculino. É uma glândula que fica na base da bexiga e que ela é a responsável pelo líquido ejaculatório, né? O homem, quando ele ejacula, ele está jogando para fora um líquido produzido pela próstata. Esse líquido ele tem a função de carrear os espermatozoides que são produzidos lá embaixo pelo testículo, né? Então, uma vez o testículo tendo produzido os espermatozoides, as espermatogônias, esse material ele passa pela próstata, recebe o líquido prostático e é jogado para o meio externo para uma possível fecundação. Doutor, agora então falando do câncer de próstata, como que esse tipo de câncer atinge o órgão? Como que é? Como que é esse desenvolvimento? A partir dos 35, 40 anos de idade, a nossa próstata ela começa a aumentar de tamanho. Esse é um efeito fisiológico e é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Isso é próprio do próprio envelhecimento do órgão, ele vai reagindo assim com o tempo. Existe uma porcentagem de homens que, além de ter essa hiperplasia benigna da próstata, esse aumento prostático, que seria normal, que seria fisiológico, e que seria até um processo degenerativo da própria idade do homem,
além disso, ainda passa a ter um processo tumoral, um processo de degeneração maligna da glândula prostática. E esse processo de degeneração maligna da glândula prostática, ele é o responsável aí por quase que 1/3 de todos os cânceres do homem, né? Cerca de 29% a 30% dos homens com qualquer tipo de câncer vão ter câncer de próstata. Então, é muito importante, é muito incidente, é muito prevalente no nosso meio. Nós só perdemos para o câncer de pele, né, que esse obviamente está em primeiro lugar, pela incidência, pela prevalência, e o câncer de próstata vem logo em seguida, logo em segundo lugar no homem, e tem acometido aí uma quantidade muito grande de homens a partir dos 45, 50 anos de idade. Todos nós devemos ter um cuidado melhor com a nossa próstata e devemos aí procurar um acompanhamento e o rastreamento de um possível câncer de próstata, porque a doença, quando tratada no início, ela tem uma cura extremamente grande, né? Já os cânceres de próstata, quando descobertos, ou quando maltratados, ou não tratados, ou negligenciados no início, você vai ter aí uma possibilidade de cura praticamente zero, né? E aí esse paciente pode ter uma queda muito grande de sobrevida e principalmente uma queda de qualidade de vida. E doutor Ézio, quando a gente fala de câncer de próstata, né, o que o senhor vê na prática? Os pacientes chegam aí, esse tipo de câncer, ele está na fase inicial ou já avançada? E pegando o gancho dessa pergunta, isso porque os sintomas aparecem de forma lenta ou não? Quando o câncer surge, já vem bem violento aí, surgindo vários sintomas? Começando da segunda pergunta, né? Quando nós encontramos um câncer de próstata, nós geralmente encontramos um paciente praticamente sem sintoma nenhum, ou então com sintomas relacionados à própria hiperplasia benigna da próstata. Então, tanto a hiperplasia benigna da próstata, que é a degeneração normal do próprio envelhecimento masculino, e o câncer de próstata, eles andam em paralelo e nós temos aí praticamente os mesmos sintomas iniciais. Nós só vamos ter uma diferenciação de sintomas quando nós temos um avanço muito grande da doença e principalmente quando essa doença sai da próstata, sai da glândula prostática e passa a acometer outras regiões do organismo, principalmente a parte óssea. Aí sim você tem uma diferenciação importante na questão de sintomatologia. Até então, doença benigna e doença maligna na próstata, praticamente elas se sobrepõem naqueles sintomas próprios do envelhecimento masculino, que é o indivíduo acordar à noite para urinar, que é o indivíduo ter uma dificuldade, uma diminuição do jato urinário, é aquele indivíduo que passa a ter uma certa urgência para urinar, urina por cutículas, no início da urina, no início da micção, ele muitas vezes tem uma perda, uma demora para começar o jato urinário. Então, todos esses sintomas, tanto do câncer quanto da hiperplasia benigna, eles se sobrepõem, né? Quando nós queremos fazer um diagnóstico precoce, nós temos que buscar nesses indivíduos que não têm sintoma nenhum ou que têm pouquíssimos sintomas a possibilidade de já ter uma lesão tumoral. E a sua primeira pergunta é com relação ao estágio, né, em que esse paciente se encontra, vai para o serviço de saúde. Infelizmente, nós ainda temos em torno de 60% dos pacientes que chegam para nós
chegam com algum grau de avanço da doença, ou com uma doença localmente avançada, ou seja, uma próstata praticamente tomada por toda a tumoração, uma tumoração já envolvendo algumas regiões periprostáticas, que a gente chama de vesícula seminal, por exemplo, né? Ou então já com acometimento metastático, ou seja, aquela doença maligna que saiu do leito original, que saiu do leito prostático e já foi acometer outros órgãos à distância. E os outros órgãos à distância que nós chamamos é principalmente o esqueleto ósseo, né? E aí isso leva o homem a ter uma qualidade de vida muito ruim, né? Porque além de uma sobrevida menor, você ainda vai ter muita dor, você vai ter muita sintomatologia dolorosa, você corre o risco de ter fraturas, você corre o risco de ter desabamento de vértebras, levando até mesmo a alterações neurológicas, com paralisia de membros inferiores, com diminuição de movimentação, com diminuição de sensibilidade, enfim, é uma doença que, quando nós temos a gratidão de encontrá-la no início, nós temos um tratamento efetivo, nós temos um tratamento mais barato, sem grandes custos e altamente efetivo, com alto grau de sucesso. Quando nós encontramos essa doença já numa fase muito avançada, aí realmente nós temos aí uma patologia extremamente complicada, dolorosa, com diminuição de sobrevida, com diminuição de qualidade de vida, e altamente custosa, tanto para o paciente, em primeiro lugar, quanto para os seus familiares, quanto para toda a sociedade, de uma maneira geral. E doutor Ézio, me fala, o paciente que chega no consultório, né, falando um pouco desses sintomas, qual o exame, existe o exame, como que se é detectado para saber se é o câncer de próstata ou não? O que é pedido para esse paciente? Uma vez você tendo suspeitado que esse paciente tem câncer de próstata, e aí nós vamos falar um pouquinho o que faz uma pessoa suspeitar de ter câncer de próstata, ou o médico suspeitar de ter câncer de próstata, é necessário uma biópsia dessa próstata, tá? Mas o que faz você pedir uma biópsia prostática? Eu peço uma biópsia prostática quando esse paciente, além de todos esses sintomas, além de todas essas queixas, ele apresenta dados muito relevantes do ponto de vista de um possível tumor de próstata a nível de exames complementares. Esses exames complementares são desde o toque digital da próstata, né, que é o exame físico da próstata, quando o urologista ele sente a próstata com a polpa digital e nota lesões tumorais nessa próstata, nódulos endurecidos, principalmente, né, nódulos bastante endurecidos, nódulos diferentes do tecido normal da próstata, mas também quando o indivíduo tem um PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata e que é jogada na circulação numa quantidade muito maior quando essa próstata está adoentada, quando essa próstata está tumoral, quando essa próstata está neoplásica ou acometida por um câncer, né? Então, tanto o toque quanto o aumento do PSA, ou então exames de imagem, né, exames que mostram um aumento dessa próstata, um aumento heterogêneo dessa próstata, um aumento da próstata formando nódulos, formando lesões suspeitas. Isso nós podemos ver tanto no ultrassom prostático quanto nos exames de ressonância de próstata, né? Então, basicamente, quando nós temos um paciente com algum tipo de sintomatologia, nós podemos fazer o toque digital, pedir o PSA, que é um exame de sangue muito comum, e podemos fazer um exame de imagem
dessa próstata, que geralmente é um ultrassom prostático, né? Isso quando nós desconfiamos que estamos diante de um paciente com câncer de próstata. Quando nós apenas queremos fazer o screening, ou seja, queremos fazer apenas o rastreamento, queremos encontrar um paciente com uma possível lesão tumoral, sem ter absolutamente nenhuma queixa relacionada ao câncer de próstata, aí, na grande maioria das vezes, basta o toque digital, tá? Que é a palpação da próstata pelo colega urologista, e o exame do PSA, que é um simples exame de sangue. Doutor Ézio, o paciente chegou no consultório, fez todos esses exames e infelizmente foi diagnosticado aí câncer de próstata, né? A gente sabe que cada caso é um, mas no geral, exato, como que se inicia esse tratamento? Olha, o câncer de próstata, tanto pelo nível da biópsia, né, pelo material histológico, quanto pelo nível do PSA, e quanto pelos exames de estadiamento, por exemplo, cintilografia óssea, nós precisamos de todos esses exames para classificarmos esse paciente, se esse paciente já é um paciente metastático ou não, se ele já tem metástase do câncer de próstata, ou se ele tem uma doença localizada. Se ele tem uma doença metastática, o tratamento já é totalmente relacionado ao envolvimento sistêmico da doença, e o tratamento é voltado para o acometimento sistêmico, através principalmente de bloqueio hormonal, tá? Ou seja, bloqueia-se a testosterona para que esse tumor não cresça, para que esse tumor não traga malefícios a mais para esse paciente. Quando você tem uma doença restrita à próstata, você pode lançar mão tanto de cirurgia quanto de tratamento radioterápico acompanhado pela hormonioterapia. Para que eu possa diferenciar quem vai ou não para uma cirurgia ou quem vai apenas ficar no tratamento radioterápico, eu tenho que ter alguns dados. Primeiro é a idade do paciente, tá? Pacientes jovens, sempre que possível, devem ser operados, devem ter a sua glândula prostática retirada com margem de segurança. Pacientes idosos, essa cirurgia nem sempre é possível e nem sempre é totalmente eficaz. E um outro dado que eu preciso saber é se qual é o grau de malignidade dessa próstata. E aí depende muito da histologia, do tipo de célula dessa próstata, e principalmente de quanto dessa próstata está acometida pelo tumor e o quanto que é esse PSA inicial. A partir disso, eu tomo algumas decisões, tá? Se esse paciente vai ser operado ou se esse paciente apenas vai receber radioterapia com hormonioterapia, ou seja, com bloqueio hormonal. Tumores de baixo risco em pacientes jovens, sempre se opta pela cirurgia. Pacientes de médio e alto risco, e principalmente em pacientes mais idosos, você sempre opta pela radioterapia prostática seguida de bloqueio hormonal. Doutora, de forma muito geral, é isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a cirurgia, né? Porque quando a gente fala de cirurgia, muito assusta, né? Câncer já quando é feito esse diagnóstico, já assusta não só o paciente, mas toda a família, os amigos, e a cirurgia também. Em relação ao câncer de próstata, é considerado uma cirurgia simples? Como que é feito o preparo desse paciente e o depois dele? É uma cirurgia de médio porte, de médio para alto porte, né? Trata-se de uma cirurgia onde se tira toda a glândula prostática, de uma maneira geral, juntamente com todos os órgãos que se limitam, que estão limítrofes a essa glândula prostática, como, por exemplo, tecido conjuntivo, gânglios linfáticos, que estejam na região periprostática, e as vesículas seminais.
Então, é retirado a próstata em monobloco, que a gente chama, né, em bloco, junto com as vesículas seminais e todo o tecido conjuntivo periprostático, que contém inclusive os gânglios linfáticos, que também são regiões de disseminação do câncer. Então, feito essa cirurgia, feito essa retirada, o paciente geralmente fica sondado durante alguns dias, até que toda essa estrutura possa ser examinada pelo patologista, e após esse tratamento cirúrgico, o paciente volta às suas atividades absolutamente normais. Ele permanece com sonda, geralmente entre 2 a 7 dias, isso depende muito do tipo de cirurgia que é feito, depende muito do pós-operatório desse paciente, né? Hoje você tem as cirurgias a céu aberto, onde se retira toda essa glândula através de uma incisão, como se fosse uma pequena cesárea, né, feita na mulher. Você tem as cirurgias laparoscópicas, e hoje em dia, mais recentemente, você tem a cirurgia laparoscópica guiada por robótica, guiada pelo robô, onde é uma cirurgia que procura trazer menos efeitos colaterais, menos sangramento, enfim, procura inclusive fazer com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e com menos intercorrências. E com um pós-operatório menos doloroso, um pós-operatório com menos incontinência urinária e com menos sintomatologia relacionada à potência sexual. Doutor, quando a gente fala de câncer de próstata, é uma doença que pode afetar todos os homens, né? Mas existe, em relação ao homem negro, ele tem mais chance mesmo de desenvolver esse tipo de câncer? Isso realmente é verdade, tá? Enquanto que existe uma chance proporcional do homem branco, a partir dos 50 anos, de desenvolver câncer de próstata, principalmente se ele tiver histórico familiar, no homem negro, se ele tiver histórico familiar de câncer de próstata, geralmente essa busca pelo tumor, esse rastreamento, ele deve começar até de 5 a 10 anos antes. Ou seja, um homem branco, um histórico de câncer de próstata, ele deve ser acompanhado, rastreado a partir dos seus 50 anos. Um homem negro, um histórico de câncer de próstata, ele deve ser rastreado, ele deve ter ele deve procurar fazer exames preventivos 5, 10 anos antes. Não se sabe exatamente o porquê que isso acontece. Aparentemente existe uma questão biológica envolvida, biomolecular envolvido. Isso interessante que isso acontece tanto em negros americanos quanto em negros da região da América do Sul, por exemplo. E nós sabemos que o negro americano ele saiu de uma região da África, e o negro brasileiro, o negro sul-americano, ele saiu de uma outra região da África. Então, aparentemente, são populações, inclusive, diferentes, né, de pacientes dessa região, né, de pacientes negros, melanodérmicos, porém de diferentes regiões da África. É muito comum o câncer de mama no paciente negro, 2 a 3 vezes mais frequente que o paciente branco europeu. E o que é mais interessante, o câncer de próstata no paciente negro, ele tem uma malignidade, ele tem uma possibilidade maior de comprometimento sistêmico, de comprometimento metastático
do que no homem branco caucasiano, o homem branco europeu. Era isso que eu ia te perguntar, doutor. No negro, no homem negro, esse tipo de câncer, ele vem de forma mais agressiva, então? Então, ele pode vir logo no início de uma forma mais agressiva, tá? Mesmo que você pegue ele logo no início, ou então, você pode já fazer o diagnóstico de uma fase mais tardia, justamente pela questão socioeconômica, tá? Nós sabemos que existe uma questão socioeconômica, não há como dizer que isso não é importante, né? Essa questão é importante, né? Você tem, muitas vezes, o paciente numa condição socioeconômica pior e com uma dependência maior do Estado, né? Então, você tem exames mais demorados, exames feitos num tempo maior, né? Uma espera maior por fazer esses exames, por fazer esse rastreio, mas aparentemente existe uma questão aí molecular, genética, também que está envolvida nessa relação entre câncer de próstata no paciente melanodérmico, no paciente negro e no paciente branco caucasiano de origem europeia. A gente está aí falando, né, sobre o Novembro Azul, tratamento, as chances de cura, diagnóstico precoce, exames, né, relacionados ao câncer de próstata. Doutor Ézio, eu queria entender do senhor, tanto o homem branco quanto o homem negro, o diagnóstico precoce, esses exames preventivos que tanto a gente fala nesse mês de novembro, são sempre muito importantes. A gente está falando em novembro, né? Quando a gente lembra aí, fica sempre reforçando, batendo nessa tecla. Mas é algo que tem que ser feito o ano inteiro. Com certeza. O Outubro Rosa do câncer de mama e o Novembro Azul é simplesmente para você se lembrar e para isso aflorar a nível de mídia, de reportagem, de mídia social, você relembrar o paciente que ele tem que fazer exames preventivos, né? Ele tem que procurar o médico, ele tem que se tratar quando, obviamente, algo é encontrado, mas, principalmente, antes disso, ele tem que se rastrear, ele tem que fazer os exames de rastreamento, ele tem que fazer os exames de prevenção, e esse exame de prevenção não é para não ter câncer de próstata, mas para, quando encontrar o câncer de próstata, encontrar numa fase tratável e curável, né? Isso é mais importante. Essa é a mensagem que nós temos que colocar para todos, né? Lembrar que na questão do paciente negro, principalmente aquele paciente negro ou pardo, né? E que tem histórico familiar, ele deve começar a pensar em fazer exames de prevenção entre os seus 40 e 45 anos de idade. Enquanto que o homem branco, com histórico de câncer de próstata na família também, ele deve pensar em fazer o seu exame preventivo por volta dos 50 anos de idade. Então, o negro, de uma maneira geral, ele deve, por essas condições biomoleculares, né, por essas questões genéticas, ele deve procurar o médico, se possível, 5, 10 anos antes. Tá aí, então, o recado do Dr. Ézio Jadir Fernandes Júnior. Ele é oncologista, também é professor do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Parou tudo que está fazendo nessa tarde de sexta-feira só para explicar um pouco para a gente, né, sobre o câncer de próstata e falar um pouco, né, do tratamento, das chances de cura, desse diagnóstico precoce. Doutora, eu não vou tomar mais o seu tempo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, dizer que foi uma participação muito rica de informação e já deixar o convite para falar de outras doenças e também voltar para falar de câncer de próstata, né? Porque informação acho que nunca é demais.
Nunca é demais. Eu é que agradeço, me sinto muito honrado por ter participado do seu excelente programa. Cumprimento a você, a toda a sua diretoria, a todo o programa, todos os telespectadores, e dizer que eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, viu, doutor Ézio? E você de casa? Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. E você de casa, olha só, não sai daí, não muda de canal, porque o Saúde é Vida não terminou. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre Novembro Azul, um pouquinho mais sobre prevenção. É só um intervalinho rapidinho, só para a gente fazer aquela troca de entrevistado, beber uma água. Eu volto já já ao vivo aqui pela tela da TV Câmara. Saúde e Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Nesta sexta-feira a gente está ao vivo. Então, desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo de toda a nossa programação. E para você também que está aí acompanhando o Ligo Agora TV e está acompanhando o programa Saúde e Vida. Lembrando que você pode acompanhar tudo aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. O Saúde e Vida está sendo transmitido ao vivo, na íntegra, pelo Facebook da TV Câmara Campinas e também no YouTube. E quero lembrar que a sua participação é sempre muito importante aqui no Saúde e Vida e também em toda a nossa programação, assim como nos demais programas da TV. Quer participar? É muito fácil, vou pedir para o pessoal colocar o número do nosso WhatsApp aí na tela, deixa anotado no seu celular. Tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, alguma curiosidade que você quer ver aqui na tela da TV Câmara? É muito fácil, manda para cá que a nossa produção vai atrás. E agora voltando a falar sobre o programa de hoje, o nosso tema, Novembro Azul. A gente está falando um pouquinho sobre o câncer de próstata. Nesse mês de novembro, várias campanhas de conscientização são realizadas, né? Para lembrar você, homem, de colocar todos os seus exames em dia, principalmente os relacionados aí à próstata, né? No primeiro bloco, a gente explicou um pouquinho o que é esse câncer, tratamento e as chances de cura, se diagnosticado aí bem no início. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. Você sabe como evitar? Será que é possível? Será que tem algumas atitudes que o homem deve fazer para evitar esse tipo de câncer, ter uma vida aí saudável? Pois é, tudo isso e muito mais, quem vai responder para a gente é o doutor que já está aqui na tela comigo, é o Marcos Edgar de Almeida Júnior. Ele é médico urologista, atua na clínica surgical e também aceitou parar todos os atendimentos para tirar as nossas dúvidas nesta tarde de sexta-feira ao vivo. Dr. Marcos, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde e Vida. De abrir as portas para esclarecer a toda a população aí sobre essa campanha do Novembro Azul, que é tão importante, né? E desconstruir alguns conceitos e, enfim, alguns entraves que alguma população pode ter em relação a esse diagnóstico precoce e, como foi dito, desse tratamento tão bom se resolvido no início, né? No primeiro bloco a gente até falou um pouquinho sobre a função da próstata, mas eu queria reforçar com o senhor, né? Qual é a função da próstata, o que ela faz, né? A importância dela no organismo do homem? Sim. A próstata, na verdade, é uma glândula, tá, do sistema reprodutor masculino. Ela tem a função de produzir o líquido seminal, bem como armazená-lo, tá? A próstata também é um órgão que, exatamente por esse, estamos aqui conversando, ela tem uma chance de dar um tumor num paciente, né? E com o passar dos anos, essa chance vai aumentando. Então, o fator de risco para um tumor de próstata, um deles é a própria idade. A partir de qual idade, doutor, então, o homem já deve ficar atento aí e começar, né, a procurar um médico? Na verdade, nós temos como fator de risco para tumor de próstata a idade, como foi dito, né, a raça negra e a obesidade. Nesses pacientes, outro fator de risco é um histórico familiar.
tá? Então, nos pacientes que têm histórico familiar, raça negra e obesidade, deve-se iniciar o rastreio, tá, anual a partir dos 45 anos. Em outros pacientes comuns, sem esses fatores de risco, a partir dos 50 anos. E o rastreio deve ser realizado com PSA e toque anual. Esse PSA é um exame de sangue comum? Isso, é um antígeno prostático específico. Na verdade, é um exame de sangue comum que nós temos uma liberação dele na próstata. E aí já detecta se tem alguma alteração ou não, só pelo exame de sangue? Sim. A alteração ela pode se dar tanto pelo exame de sangue como pelo toque, tá? Então, o toque retal é um exame primordial. Há casos em que a gente consegue diagnosticar o tumor apenas pelo toque. Em 1/5 dos casos, inclusive, a gente só consegue diagnosticar pelo toque. Por isso, a associação desses dois métodos é importantíssimo para conseguir englobar a maior número, né, a probabilidade maior de uma acurácia no diagnóstico precoce do E tumor doutor, de o que o próstata. senhor percebe em relação ao exame de toque? Os homens ainda têm receio? Eles ainda não sabem exatamente o que é e como é feito esse exame, e até a importância dele? Sim, a gente tenta desconstruir, né, esse conceito esse entrave do paciente, de ter que fazer um exame de toque, porque estamos, né, em 2022, ainda não tem nenhum exame que possa substituí-lo. Não há nenhum exame que possa substituí-lo, até porque o toque retal ele faz parte do exame físico, né? Existem outras condições na próstata que a gente consegue identificar também, como a hiperplasia prostática, mas o toque, ele é primordial para identificar, para poder identificar junto com o PSA o tumor de próstata. Quanto ao entrave, sim, isso tem melhorado, né? Os pacientes têm entendido um pouco mais a necessidade do exame e, claro, com a ajuda de vocês aí para poder proporcionar esse conhecimento, né? E divulgar isso, que o mais importante de tudo é o diagnóstico precoce. O senhor disse aí, né? Obesidade também acaba sendo um fator de risco quando a gente fala de câncer de próstata. O porquê disso? Tem uma explicação? Sim, na verdade, na maioria dos casos de doenças crônico-degenerativas, né, o estilo de vida moderno, né, a falta de atividade física, sedentarismo, as comidas, gorduras saturadas, falta de frutas, verduras, enfim, o tumor, bem como outras doenças crônico-degenerativas, eles contribuem, essa mudança de estilo de vida moderno contribui para uma síndrome metabólica, tá? Que é um fator de risco não só para o tumor de próstata, como outras condições oncológicas. Você disse aí o estilo de vida, né, que a gente tem tido nesses últimos anos, principalmente o homem, não sei, vamos ver na prática, me corrija, acaba comendo tudo errado, acaba aí ingerindo a bebida alcoólica, o tabagismo também, tudo isso aliado pode ser prejudicial para a saúde da próstata do homem? Sem dúvida, como eu disse, esse estilo de vida moderno tem prejudicado bastante, né? Isso contribui o sedentarismo, a obesidade, ingestão exagerada de bebida alcoólica e o tabagismo. Doutor, quando tem alguma coisa errada na próstata, quais são aí os principais sintomas? Ou não, acaba sendo lento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o principal sintoma do tumor de próstata é não dar sintoma. Até porque, na maioria dos casos, ele ele é assintomático, ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, realmente o tumor já é um tumor de um estadiamento, um nível avançado, onde ele já está comprimindo estruturas fora da próstata. E aí, o tratamento, inclusive, muitas vezes é paliativo e não curativo, quando a gente se deve, quando é possível proporcionar no diagnóstico precoce. Doutora, a gente está falando aí de câncer, mas a próstata também pode apresentar outros problemas, outras doenças. A gente está falando aí do mês Novembro Azul, mas indo fazer o exame, o homem pode até ficar sabendo de uma doença que tem na próstata, mas que também era silenciosa e que não seja câncer? Exato. Nós temos duas condições mais comuns na próstata,
E uma delas é o tumor, né? Que, como foi dito, é assintomático, não gera sintoma. E por isso a necessidade do rastreio. Outra patologia da próstata mais comum e que dá sintoma é a hiperplasia prostática benigna. Então, muitas vezes os pacientes confundem aquela próstata inchada, aquele sintoma urinário com tumor. Não, até refiro, quando tem sintoma é que é bom. Então, significa que isso é uma condição benigna, tá? E essa condição chama-se hiperplasia prostática benigna. A próstata, ela tende a crescer com o passar do tempo, a partir dos 40, 45 anos, uns mais, outros menos, no miolo da próstata, por onde passa o canal urinário. E com isso ele dá alguns sintomas como acordar à noite para fazer xixi, o jato ser mais fraco do que era antigamente, aquela urgência miccional, que é aquele querer correr para ir no banheiro a todo momento. Esses são os sintomas clássicos da hiperplasia prostática benigna, e não do tumor. Então, muita gente confunde uma condição com a outra, mas, sem dúvida, na própria rotina que se faz com o urologista anualmente, ele vai conseguir identificar isso, tanto pelo toque, como por um eventual ultrassom que se peça e, doutor, diante aí da sua resposta, é sempre importante o homem também se conhecer, né? Para saber se tem algo errado. Porque às vezes o senhor falou aí um dos sintomas, ir várias vezes ao banheiro, principalmente à noite, às vezes acha porque ingeriu muita água, mas não, tem que ficar atento a isso também. Se conhecer. Exato, sem dúvida. Por isso, conhecer e fazer uma rotina, um acompanhamento com o urologista, essa iniciação com o seu médico, né? E com isso, conhecer também não só a sua normalidade, mas a sua normalidade com o passar dos anos, que isso é natural, e isso é mais comum com as mulheres, e tende a diminuir, diminuir com os homens, né? Atualmente, faz-se um diagnóstico precoce, tanto de um provável tumor de próstata, bem como uma hiperplasia prostática benigna, uma condição benigna da próstata que, mesmo benigno, pode causar alguns problemas se eventualmente não for diagnosticado. Doutor, feito esse diagnóstico de maneira precoce, detectando a doença no início, fazendo o tratamento de forma correta, tem chance de cura, né? O homem pode voltar a ter uma vida normal? Relacionado ao tumor de próstata? Sim, sem dúvida. O diagnóstico precoce do tumor de próstata, ele gera uma chance de cura de 90% ou mais. E hoje, com terapias que nós temos cirúrgicas e, eventualmente, até clínicas, a chance que o homem mais teme aí num procedimento para tumor de próstata, que é incontinência, disfunção erétil, as ferramentas que nós temos hoje conseguem proporcionar ao paciente taxas de sucesso excelentes, sem disfunção dinâmica, né? Sem continência urinária, sem disfunção erétil. Então, hoje em dia, nós temos ferramentas muito eficazes para essas duas condições. Perguntar, né? Como que fica a vida sexual do paciente depois? Volta ao normal, então, pelo que o senhor disse? Isso, na verdade, tem que ser individualizado cada caso, né? O tumor de próstata, a partir do momento que ele é diagnosticado, existe a necessidade do seu estadiamento, individualizar o paciente e, sem dúvida, se for proposto um procedimento no qual o diagnóstico foi precoce, a chance de incontinência urinária é pequena e a chance de disfunção erétil também. E normalmente, doutor, o que o senhor vê na prática, a gente sabe, né, cada caso é um, mas o tratamento é longo, se diagnosticado precoce isso, né? Costuma ser um tratamento longo ou não? Logo o paciente aí volta à rotina de antes? Na verdade, o tratamento ele consiste num tratamento cirúrgico, tá? Que isso pode ser proporcionado de três formas. Uma cirurgia aberta convencional, uma cirurgia videolaparoscópica, que é uma cirurgia por vídeo, e uma cirurgia robô assistida, que nada mais é que uma cirurgia videolaparoscópica, onde um cirurgião que está apto a operar o robô, opere o paciente, né? Com auxílio do robô. Isso são tratamentos cirúrgicos.
O tratamento clínico, ele envolve a radioterapia associada ou não a uma hormonioterapia, que é uma medicação que, na verdade, ela vai fazer um bloqueio aos hormônios, tá? Que alimentam o tumor da próstata. Doutora, a gente está aí no mês de novembro, Novembro Azul, falando da importância da prevenção. Eu queria entender com o senhor, esses exames, eles devem ser feitos anualmente ou não? Pode pular um ano? Como que é? Qual que é a orientação? Tá. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que nós façamos os exames anualmente, tá? Então, só ressaltando o que foi falado anteriormente, os pacientes que têm um dos fatores de risco, ou seja, obesidade, raça negra e histórico familiar, devem iniciar o rastreio a partir dos 45 anos. E isso deve contemplar toque e exame de sangue anual. Nos demais pacientes, a partir dos 50 anos. Doutor, quando se fala aí dos números de câncer de próstata, né? Eu até dei pro pessoal de casa logo no início, né? Para entender a importância do Novembro Azul. A INCA estima, né? 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano, isso do triênio 2020 e 2022. Esses números assustam, é muita gente que pode vir a ter câncer de próstata, doutor? Sim, esses dados realmente são os dados, os últimos dados do INCA, e é o segundo maior tumor que mais acomete, o homem, né? Só perde para o tumor de pele não melanoma, e o que mais mata. É o que eu ia falar, né? No homem aí é o que mais mata, o câncer de próstata. Sim, 20% dos casos acabam sendo diagnosticados de uma forma tardia, infelizmente por falta desse rastreio precoce, que acaba nos limitando nos tratamentos, como a gente mencionou anteriormente. E nesse mês de novembro, né, que a gente está falando tanto dessas campanhas, é sempre muito importante, o homem ainda precisa ter esse costume de procurar o médico com frequência, mesmo se não está sentindo nada, colocar os exames em dia. Exato, como nós falamos, o tumor de próstata é assintomático, né? Então, na grande maioria dos casos aqui no consultório, nós pegamos pacientes que vêm por rotina e acabam diagnosticando e ficam surpresos com esse diagnóstico. E, graças a Deus, tem essa possibilidade de fazer esse acompanhamento e diagnosticar algo precocemente para poder curar. Então, isso é importante. Eu até queria que o senhor deixasse um recado, né, para quem está assistindo a gente, né, nesse Novembro Azul, o homem que está acompanhando o Saúde é Vida, qual o recado que o senhor urologista deixa para esses homens? Bom, acho que o recado fica um pouco em cima dos fatores de risco, né? Acho que a gente tem que pensar que, já que a gente não consegue controlar o histórico familiar, a raça, uma coisa que nós podemos controlar é o nosso sedentarismo, né? É a prática de atividade física, é o uso exagerado de bebida alcoólica, o tabagismo, isso a gente consegue controlar. Então, isso é uma coisa que está no nosso comando. A outra coisa, como foi dito, pelo fato do tumor de próstata ser um tumor assintomático, o seu acompanhamento com o urologista anual é primordial, né? Nós devemos desconstruir qualquer preconceito que eventualmente haja, né? E, enfim, evitar esse mal no nosso Doutora, organismo. aproveitando a sua participação aqui, feito o exame e sendo diagnosticado o câncer de próstata, qual a orientação, qual que é o recado que o senhor deixa? O homem que está aí com medo de fazer o exame, se for diagnosticado, está com câncer de próstata, não é o fim do mundo. Fazendo o tratamento, tem chance de cura e alta, né? Pois é. Assim como o tumor de mama, né, que acabamos de passar no Outubro Rosa, tumor de próstata diagnosticado precocemente, como foi dito aí, ele tem uma chance de cura muito grande, né? Talvez uma das mais altas aí, com distúrbios miccionais, distúrbios de disfunção erétil muito pequenas atualmente. Então, é importante essa aderência, essa descrição dos pacientes ao urologista, né? Esse acompanhamento é importantíssimo e entender que se vier um tumor, que seja um tumor
diagnosticado precocemente por um bom urologista que saiba conduzir, porque o tumor de próstata é curável. Então, o recado do Dr. Marcos Edgar de Almeida Júnior, ele é médico urologista, atende também na clínica surgical e aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema bastante importante. Dr. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui e deixar o convite para vir falar, né, voltar a falar de outros temas relacionados à saúde do homem. Claro, sou eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí, pelas portas abertas. Então, mais uma vez, muito obrigada. A vocês de casa também, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo aí dessa tarde de sexta-feira. Lembrando que se quiser rever todo esse bate-papo, primeiro com o oncologista e depois com o urologista, é muito fácil. O Saúde e a Vida está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E se você quiser, pode pegar o link e encaminhar aí para o homem da sua família que já está aí na idade de fazer os exames aí. Lembre-se então, diagnóstico precoce é sempre muito importante. A gente está no mês de Novembro Azul, falando um pouquinho sobre câncer de próstata, lembrando sobre a importância, né, desses exames e do diagnóstico precoce. Mas esses exames que devem ser feitos ao longo do ano todo. O que a gente quer é levar informação de qualidade para você de casa e te ajudar aí no tratamento, com informação, para sempre ter uma vida muito saudável. Vou pedir de novo para colocar o nosso WhatsApp aqui na tela. Caso você tenha alguma sugestão, tenha alguma doença, algum tema relacionado à saúde, que você está com dúvida, quer saber mais detalhes, faz o seguinte, manda sua sugestão que a nossa produção vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê ao longo da nossa programação. Um bom fim de tarde para você, um ótimo final de semana. Tchau!